amigos do canal Spooky House Assombrades. Por favor, me alimentem. Estou aqui há 5 vídeos. Eu acho que eu estou aqui umas 4 horas no quarto gravando para vocês. 4 horas gravando. Eu não aguento mais, me tire daqui. Bom, meus amigos, tio Spook aqui novamente para continuarmos a última parte do vídeo da menina que morreu. E aí eu vou analisar para vocês, vamos ver a reta final, vamos ver o que é isso. Galera, se vocês não sabem o que eu tô falando, assistam o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo episódio. Já é o versículo 15 do vídeo que nós estamos analisando. Faltam 10 minutos, Deus dá-me forças. Vamos lá, vamos analisar aqui já para terminar, para ver quem foi que matou essa mulher. Eu já não aguento mais, isso aqui tá pior de que saber quem matou Odete Roitman. Quem matou? Foi o Barbosa da TV Pirata. Quem nasceu em 1975 sabe do que eu estou falando. Quem matou Odete Roitman? Quem foi? O Barbosa da TV Pirata. Barbosa, Neila Torraca, o mestre, o monstro. Esse cara é uma fera. Matei, não matei, matei, não matei, matei, não matei. Neila Torraca, sou eu, o terror. Vamos para a análise, Rodrigo. Vamos. Vamos analisar a última parte. Nossa, parece o símbolo do Xbox, não parece? Bom, vamos analisar a última parte do Murder of Murder. Não aguento mais isso. Vamos ver quem matou essa mulher. Se não for, deve ter sido o Barbosa também. Vamos lá. Police put Fresquez in jail for a past parole violation and await the result. Ó, o Fresquez foi preso porque ele violou ele violou o parole violation, a condicional, tá? Ele estava incondicional, ou seja, ele já respondia por um crime, ele cumpriu uma pena, ele foi solto, né, colocado em condicional, que é como se fosse uma adaptação de volta à société, tá? E aí ele entrou nessa violação da condicional. E voltou pra cadeia. There was little to lead law enforcement Vamos ver. to believe that there were 2 different killers. It just didn't look like at the time. 2 diferentes assassinos que agiram de tempos diferentes. De novo, a casa que nós analisamos era uma, a casa de outro tinha diferentes energias. Lembra que eu falei? Não eram as mesmas. Tinha uma energia diferente na casa da Mary O'Hara e tinha uma diferente energia na casa da outra menina de 20 e poucos anos. Numa tinha uma intenção brutal realmente de matar, de fazer o mal, uma atrocidade, um crime real, extremamente violento, extremamente hediondo. No outro foi um crime casional, energias diferentes. E eu só vi energia desse cara na casa da Mary O'Hara. Só. When the DNA results come back, police are able to finally determine if the murders are connected. And it's not what they expect. Ah, não, vamos matar o coração. The crime lab had reported back that they did have a match for Richard Fresquez. The semen that was recovered from Leanne's body did match Richard Fresquez, as well as the blood that was found on the shoes. But there was no match for Mary Shand. Fresquez is charged with the murder of Leanne Martinez. The Martinez murder case is now closed. But Mary Shand's murder so far remains unsolved. Vamos lá. Ele foi condenado pela morte daquela mulher de 20 e poucos anos. Beleza. Mas ele não matou ela. Mas ele esteve na casa dela. Porque a criatura que conecta o Franklin, né, esse cara que foi preso, a ela, estava lá. Mas quem matou? Novamente. Eu tenho 2 suspeitos. Eu, Rodrigo, tenho 2 suspeitos. Esses 2 suspeitos é o moleque de 17 anos, aquele moleque, Nathaniel, tá por aqui comigo, eu não sei, eu tô cismado com ele, eu tô cismado com o Nathaniel, mas eu não vi o Nathaniel fazendo o depoimento, então eu não posso avaliar a energia do Nathaniel, eu só acho a história do Nathaniel estranha.
O ex-marido dela não foi culpado. Por quê? Obviamente, o cara não teve nada. Ele não é ex-namorado, é ex-namorado dela, tá? Ela foi casada, um outro cara foi lá, cuidou dela, zelou por ela, deu casa, comida, roupa lavada e tudo mais, e deixou ela seguir livre o seu caminho. Ele tem um carinho enorme, tornou-se um melhor amigo dela, e ele não foi responsável. Beleza. Aparentemente, de novo, esse Ramirez, que foi preso, ele foi preso, condenado pelo exame de DNA da menina de 20 e poucos anos, que ele abusou sexualmente, depois ele matou, abusou sexualmente. Ali já não importa mais a ordem dos fatores. Mas ele esteve na casa da Mary Ann. Por quê? Porque ele ajudou a construir aquele lugar, reformar a igreja, que Nathaniel e o o avô dele, né, porque acho que era avô, são donos daquele lugar. Então, quem matou Mary Ann? Ramirez sabia. Eu tenho certeza que tem gente sabendo coisas nessa história. Então, o cara que entrou lá, que conhecia ela, que viu ela no hotel e perseguiu ela, sabia. E esse Nathaniel também estava de olho. Os dois entraram no apartamento dela, os dois conheciam aquilo, conheciam o lugar. Eles ajudaram a construir, ajudaram a fabricar aquilo, a fazer aquilo. Significa que a energia dos dois está intrinsecamente relacionada a essas casas. Mas Ramirez estava presente. A energia, o obsessor de Ramirez estava lá. Eu tenho certeza absoluta. Por mais que o exame de DNA deu negativo com relação à violência que a Mary O'Hara recebeu, não desfaz a possibilidade dele estar ciente de algo lá dentro. Ou seja, o obsessor dele estava lá. Mas não foi comprovado que realmente foi ele que abusou sexualmente dela. Back to square one. E de novo, aquela análise que eu fiz do Ramirez, de novo, ela é válida uma vez que ele violentou aquela menina, ele matou ela e o exame de DNA bateu. Então nota-se, o cara é um covarde, ele é um assassino, ele é um ser desprezível. Isso a gente tem realmente como um acordo, tá? Mas o curioso, o obsessor de Ramirez não estava na casa daquela menina. Não estava, mas estava na casa da Mary Ann. O que gera alguma coisa ali, ele está sabendo, alguém está sabendo dessas coisas. Eu garanto para vocês, tem 2, 3 pessoas que estão cientes desse caso. Luckily, detectives are about to get a big break. One that will, indeed, take them back to square one. 911 emergency. I wanted to report somebody. Okay, what's going on? I heard about maybe there was murder in Russia. Yeah. Olá, eu falei! O cara liga para o 911 e fala, eu quero reportar um crime. Ok? Que crime? Eu sei quem matou a menina. Eu falei, tem 2 energias diferentes nessa história. Ramirez estava lá dentro, ele sabia disso, ele sabe quem foi também. Tem gente sabendo dessa história. Alguém ligou e falou, eu sei quem matou a Mary O'Hara. Não pausa, você me mata do coração, eu tô há 4 dias aqui, fala comigo. In July of 2002, Taos, New Mexico police have solved one of 2 murders that put the town on edge. Tem 2 energias diferentes no apartamento dela. Tem aqui, o obsessor do Ramirez, tá aqui, ele estava sim ciente disso, ele estava nesse apartamento, ele entrou aqui, ele sabe, ele está ciente. Esse aqui é compatível exatamente com o que está conectado ao Ramirez, que foi preso pela violência daquela outra mulher. Mary O'Shand is still unsolved. Nathaniel, você tá aqui. Police have received a phone tip. É o Nathaniel! Eu falei, era o Nathaniel! Vou tudo aqui! Caralho. Peraí, eu tô me recompondo, só um minuto.
Eu matei a minha câmera. Ele falou, é o Nathaniel, eu falei. Ih, caralho. Nathaniel! Você, moleque! He was interviewed during the initial neighborhood canvass. The caller stated that he had given a ride to Nathaniel Duran and that Nathaniel Duran seemed very shaken and nervous, and he had blood that was visible on his hair, nose, and in his ear, and that he had stated that he had killed a woman. And do you know you were at the thing where this happened? Well, he just right next door. And the caller stated that he lives next door to the victim, and then hung up. Nathaniel. Police are able to track down the caller through the phone records, and he agrees to talk to them. Daniel called me. He asked me if I could come and pick him up. And I noticed something was wrong with him, that he was shaking about something. I asked him what was going on. At first, he didn't want to talk about it until I finally told him that there's nothing he can't say to me. Me and him have been together for many years together. We shared everything together. So I asked him again what was going on. He told me that he did something bad to his girl. He had hurt some girl. I asked her, is she dead? Is she okay? He told me that he stabbed her 3 times, he said. Next, he told me. Nathaniel foi indiciado. Que lindo! Eu falei, esse moleque, ó, eu não sei o que aconteceu. Eu tava ali, eu peguei, eu sabia, tá cheirando merda de criança, sabe? Tá cheirando. Sabia que tinha sido o moleque. O cara tá ali, ligou, falou, cara, foi o Nathaniel. Como assim foi Nathaniel? Quem é Nathaniel? Não, Nathaniel, o cara que vizinho do apartamento do lado dela e tudo mais. Realmente ele me contou, ele não aguentou, contou a verdade, ele esfaqueou ela 8 vezes. Opa, 8 vezes? Peraí, só, o único que sabia que eram 8 vezes era o laudo do legista. Até então ninguém sabia, né? Ó lá, ó lá, ó lá. Perguntou por quê? Porque ele estava com o demônio dentro dele. Eu falei! Era uma criatura de drogas! Ah, eu falei... Olha só, eu perguntei a ele se ele estava usando qualquer tipo de cocaína, droga ou qualquer tipo do tempo. Qualquer coisa do tipo. Ele falou, sim, eu estava. Eu falei que era um obsessor de drogas. Só que era o mesmo obsessor de drogas que encontra-se aonde? No Ramírez. É o mesmo. Nota-se a questão, talvez, da cumplicidade. Se Nathaniel realmente andava com o Ramírez no mesmo grupo social, ele poderia até consumir o mesmo tipo de droga que o Ramírez. Ele poderia cheirar a cocaína que ambos compartilhavam. O comércio de drogas ali é absurdo. Ou seja, era o mesmo grupo. Uma vez que Ramírez era funcionário ali e fazia alguns bicos para o avô dele, o avô de Nathaniel. Então, poderiam ter relações entre os dois. Ô, polícia do Texas, aqui ó, corre lá, vai lá, fio. Faz a forcinha. Chega no Ramírez, pergunta se ele conhecia o Nathaniel, se eles realmente compartilhavam drogas. Quebra esse galho pra mim, porque daí eu preciso saber só se aquele obsessor que tava na casa realmente da Mary O'Hara era compatível realmente com o Ramírez. Ou seja, nós estamos falando de influências de Ramírez sob a Mary e sob o Nathaniel. E aí gera o quê? As energias compatíveis, os obsessores, a violência, a agressividade. Eu preciso me compor, peraí. The information was consistent with the crime scene, which would indicate that they had information that nobody else had. This is becoming our prime suspect for this. Se ferrou, moleque! And there was one other reason that Nathaniel looked like a viable suspect. Vamos entrar na casa dele. Duran was the grandson of the landlord. The fact that Nathaniel Duran had also previously met the tenant and that he had access to the home
it may have explained why there was no forced entry into the home. Pois é, mas o Ramírez também teria. Porque ele fala o seguinte, bom, Nathaniel ele tá ligado, obviamente, ao lugar, porque o lugar pertence ao landlord, que seria o avô dele, né, o dono da terra. Então o lugar onde ela habita não foi arrombado, significa que alguém tinha chave ou alguém, obviamente, muito próximo esperou ela entrar para cometer o crime, porque tinha sangue para tudo que era lado aqui na porta, o que remota aos dois, tanto ao Ramírez, que tinha acesso ao lugar, quanto ao Nathaniel. Ramírez também tinha acesso uma vez que ele prestou serviços junto à capela e junto ao lugar. Ele poderia ter acesso às chaves, ele poderia ter acesso às unidades. Once Nathaniel was identified as pretty strong suspect. Claro, foi o que eu falei. Falaram, pô, realmente é um suspeito extremamente, assim, ótimo, né? Porque ele tem todos os aspectos de se enquadrar, porque o crime foi feito de uma brutalidade, uma animosidade, que somente um cara, ou com muita força de vontade, muita vitalidade, poderia fazer essa coisa. Só que o Ramírez, de novo, o que ele tem é notadamente um ódio por mulher. Ele tem um ódio e ele agride as mulheres, mas o ponto sexual dele estava esvaído. Significa que ele não teve um impulso sexual, ele teve um impulso puramente de um ódio e depois sexual. Ele teve prazer em ver a pessoa morrer. Ele não teve um impulso sexual, já que uma vez ele matou e depois houve o ato sexual. Agora, Nathaniel devia estar com um impulso sexual extremamente elevado para fazer isso. They went to go search the house that he lived in. Pegaram o They find tênis. some footwear of the type that matched the prints that were in the apartment of Mary Orisham. Olha lá, demorou para vocês fazerem isso, vocês podiam ter evitado muito, muito problema. Eu juro, essa polícia é muito fraca, Essa polícia, no caso, é muito fraca. Eu já estava, desde o primeiro episódio, falando que o Nathaniel não estava me cheirando bem. Acho que eu vou pro Armed with all Texas. this information, police bring Nathaniel in for more questioning and to get a DNA sample. Vamos pegar o moleque. These results come back because, you know what I mean? No, I understand. They come back pretty fast. He did voluntarily give a DNA sample, but he was very nervous as we were getting that sample and questioning how long it was going to take for that to come in. And he had questions about the sample itself. O cara ficou nervoso, né? Na hora, assim, todo mundo se predispôs a dar realmente o sêmen e fazer o exame de DNA. O cara já ficou tipo, mas peraí, como é que é, por quê, qual que é? Diz aí, qual que foi, velho? Qual que é o barato do exame? Ficou ali retrucando. And what were you doing on July 6th through the 7th? What days are those? That would have been on a Saturday through Sunday. This last week? Yeah, we found Miss Shan on the 9th. I was in Penasco. European hospital. Yes, ma'am. When we questioned him about his whereabouts, he would always say he was out of the area with friends at a party. So Onde você estava? Eu estava fora da cidade com os amigos numa festa. it definitely gave off the impression that he was distancing himself from the murder scene. Well, we've collected some evidence, and what we'd like to do, we want to eliminate you. You know, of course, if you're not guilty, we want to eliminate you and start processing or looking at other suspects. Olha lá, eu quero o exame de sangue pra gente poder já acabar com isso aqui, te tiro, vai embora, tal, me dá logo o exame de sangue. E você fica aliviado, amigão, faz aí, vai. Esse é que eles estão empurrando pro cara. The tactic with a lot of the investigators is we're not accusing you, but we think you can give us information, and we know you want to be helpful. It's all good. I have nothing to worry about, you know what I mean? Like, otherwise, if I had something to worry about, I would sure not be coming to state police office. Right. So, No, we appreciate you coming in. And you start looking for signals. How is this person acting? What's their body language? How are they reacting? And at some point, the investigators, will turn in. Daniel, let me just tell you, the Sheriff's Department and I have been working for quite a while on all these cases, okay? Ok.
this form, it shows that you are responsible. Now, hold on, let me just tell you what's leading this up to the... Olha os caras, fica com o cu na mão de falar as coisas. Né? Então é o seguinte, o policial chegou para ele e falou, olha, queridão, deixa eu te falar, a gente trabalha nessa indústria vital há tanto tempo, estamos aqui há muito tempo, tal, e assim, só que te dar um toque, tá, foi você que matou, mas fica tranquilo, não, fica tranquilo, a gente já sabe, não vai acontecer nada, tranquilo, tá isso. Olha, você vai, né, me iniciar? Olha lá, não é uma questão de fazer ou não fazer, ter feito ou não ter feito, você fez, o exame de DNA comprovou, amigão. Baixa a bolinha, aceita que dói menos. Coitado. He directed and went back at him, advising him he's still responsible as far as whether he did or didn't. He did do this. Then Nathaniel broke down and started crying. It was an accident, wasn't it? Olha lá, e o Nathaniel caiu em choro, né? É assim, eu conheço muito marmanjo que quando fica na frente de um delegado, chora. Olha aí, ó. Chorando. Nathaniel, it was an accident, wasn't it? After he got control of himself, then he requested an attorney, at which time the interview was stopped. I don't have enough to say. Olha lá, não tem nada a falar, não. Okay, we're going to go ahead and conclude the interview. The time is 12:45. Nathaniel Duran is kept in police custody while they await the results of the DNA test. Ah, ainda não saiu o exame de DNA? Eu achei que já tinha saído. Bom, ele ficou em custódia, tá? Então, assim, levaram o cara em custódia, o tênis batia, então já era uma prova espetacular, já tinha um depoimento no 911, a pessoa já tinha acusado o Nathaniel do crime, e aí o teste do DNA vai batendo, acabou, é cadeia. Officers later received the results of the DNA testing. Matching. And the semen that was recovered on the body of Mary Orashan, that DNA sample that we retrieved also matched Nathaniel Duran. Bateu. Olha o bandidinho, vai pra FEBEM, vai pra FEBEM, bandidinho. Cadê você que era Júnior pra vir aqui falar, né? Bom, vamos lá. Que coisa, Nathaniel. Quer dizer que o demônio estava no seu corpo e você foi lá e você matou de uma maneira brutal, selvagem, uma mulher inocente, aos seus 40 anos de idade, com já problemas, traumas na vida, mas você foi covarde a esse ponto, né? Foi covarde. Malandrão, muito malandrão. Agora, é muito legal culpar o demônio pelos seus impulsos animalescos, pelo seu lado mais selvagem. O demônio tem vergonha da sua existência como um ser humano. Eu lhe garanto. Se é que realmente o demônio existe. Porque, de novo, foi o demônio que botou para nós beber. Toma vergonha na cara e fala que foi o garçom que trouxe a birita. Não foi o demônio, tá? A vontade... O ser humano é muito engraçado. Ele esconde a sua natureza mais bestial, mais animalesca, mais selvagem e culpa o demônio pelos seus erros e atrocidades cometidos junto à humanidade. É de novo, né? É tudo muito cordeirinho, tudo muito santinho e tudo mais. De repente vira as costas e se torna um animal. Conheço vários, assim, inclusive pastor de igreja que realmente agride mulher, que espanca a mulher. E aí fala que é o demônio. Eu conheço um pastor que faz isso. Conheço, esse pastor já foi preso até, tá? Respondeu a processo criminal com o butico ali na mão, mas espancou uma mulher. Que coisa, cara. É vergonhoso o seu comportamento. Mas vamos lá. Vocês querem que eu faça análise desse indivíduo? Vocês querem? Não sei se vale a pena, tá? Honestamente, o cara já foi condenado. A gente já sabe quem matou quem na biblioteca com o candelabro, tá? Assim, é muito curioso, né, Nathaniel? E o mais engraçado, cara, sabe o que é o mais engraçado? É que, assim, o ponto que a gente sempre chamou atenção desde o início do vídeo, que é o ponto do will, da vontade, que é aquele ponto que faz com que as pessoas saiam, se desloquem, que percorram realmente os seus objetivos na vida, o seu ponto é inteiramente deturpado. E é engraçado que o seu ponto tem uma forma de pensamento muito curiosa, de uma serpente. É uma cobra. Ou seja, não tem nada a ver
com Nahash, que significa sabedoria, na qual estava ensinando Adão dentro dos manuscritos sagrados. Não vamos misturar as coisas. A serpente bíblica, chamada de Nahash, que significa sabedoria, que na verdade não era uma serpente, em sim o irmão de Enlil, que estava ensinando Adão sobre as questões da vida. E isso nós trazemos para vocês num podcast maravilhoso todo domingo aqui, que é A Origem de Deus. Escutem esse podcast que vai mudar a vida de vocês sobre a interpretação bíblica, sobre a ótica de teóricos, teólogos, pesquisadores, historiadores, jornalistas, pessoas que deram a sua vida em prol aos estudos e a comprovação desses fatos. Lembrando que parte-se de alguns pontos de vista. Nós temos milhões de pontos de vista sobre as histórias. Esta é um ponto de vista que eu achei interessante e trago para vocês. A serpente não tem nada a ver com a traição nesse caso bíblico. A serpente, como a cobra, realmente, dentro de alguns pontos de energia, trazendo como uma forma pensamento criada, significa realmente ali a questão do caráter dúbio de um indivíduo, a formação de uma conduta errada, princípios errados, caminhos errados que uma pessoa ela segue. E ele possui isso em toda a região da cintura, ou seja, nós temos ali a ardilosidade, a covardia, a traição dentro do princípio da sua própria existência e conduta da vida. Ou seja, eu criei uma forma de pensamento dentro de mim que reflete aquilo que eu acho e aquilo que eu acredito. Eu tenho os impulsos sexuais, moleque de quantos? 16 anos, 17 anos, sem vergonha. Tenho o meu impulso sexual, sou levado por esse impulso sexual, eu reprimo isso, crio o diabo, ou seja, digo que isso é o diabo, eu aceito que é o diabo e cometo o crime. É isso que acontece, é uma religiosidade deturpada, uma crença deturpada, sem nenhum conhecimento sobre nada de religião. Condena-se o demônio, porque torna-se cultural em muitos povos, principalmente categorias de classes muito baixas, economicamente falando, pois não tem dinheiro para ter uma educação, ou comprar livros, ou argumentar contra seu pastor, padre, ou o que for. Ele acredita que tudo é uma influência do demônio, ele cria seu próprio demônio interno, ou seja, ele se torna o próprio inimigo de si mesmo, alimentado por essa serpente na qual ele criou, como seu instinto mais primitivo de negação da sua fé, da sua bondade, da sua amorosidade. Ele se torna o covarde dentro dele mesmo. Ele vai lá e mata, estupra a mulher. É isso. E ele fala que foi o quê? Foi o demônio. Porque ele foi ensinado assim. Ele foi podado, ele foi castrado dessa maneira dentro da sua própria crença. Porque é de função de um padre, bispo ou alguém da igreja ter o discernimento o que é o demônio, como surge o contexto do demônio e dizer às pessoas que existe sim o livre-arbítrio, o bom senso, o amor, além do demônio. Tem igrejas por aí que tudo é o demônio. Tudo, tudo, tudo. O cara é o demônio, é o demônio, é o demônio. O demônio não sai da boca desse pastor, curiosamente. A gente é aquilo que a gente fala, a gente pensa, aquilo que a gente projeta. Então vocês entenderam o que eu quis dizer. Tá? Então, essa energia está ao redor de Nathaniel, bem na região do umbigo. Então, o impulso dele é puramente traição, covardia, ardilosidade. É um menino que acha justificativas para poder fazer os seus atos mais cruéis. Existem outras análises, mas a priori, como a gente já bateu aqui muito tempo, eu acho que eu não vou continuar perdendo meu tempo aqui com o Nathaniel. Ele não merece isso, não merece, tá? Mas assim, existem muitas outras energias ao redor dele e são energias muito características desta cobrinha que eu falei, da forma pensamento que está alojada no ponto da vontade dele. Existem energias ao redor de toda a região do tronco dele que envolve todo o ponto das emoções inferiores, ou seja, é uma pessoa brutal, é brutal. Muito curiosamente, ele não tem a quantidade de obsessores que o Ramírez tem. O Ramírez é muito mais covarde que ele, por incrível que pareça. Esse cara não. Esse cara, o que ele tem é essa serpente. Ele tem uma energia muito forte nas costas dele, que pega toda a coluna dele e se estende na parte de trás.
essa energia, infelizmente, não está relacionada às questões físicas, emocionais e mentais. A cobra já está. Ela não é um obsessor. A cobra é puramente mental. É um arquétipo mental criado por ele, para ele, na qual justifica-se a conduta de sexo, demônio, igreja, religião, todos os princípios que ele acredita, mas não que conhece. Quem conhece não faz isso. Então são crenças vazias na qual ele alimenta. O que está atrás dele eu sinto muito, mas é um obsessor que leva ele sim a fazer esse tipo de coisa. É um obsessor que levou ele sim a criar esta tendência agressiva. Novamente, nós temos que explicar algumas coisas e, de novo, o vídeo vai ficar gigante. A forma pensamento ela existe, justificada pelas vontades dele. Beleza. Separamos os assuntos. Vontade, desejo, cobiça, ambição, são todos sentimentos muito ligados à raiz do ser humano. Eles estão todos ligados na região do quadril, no qual faz ele ter esse impulso selvagem. Mas para gerar esse impulso selvagem, algo tem que ser o gatilho. Então ele cria a forma pensamento que estabelece a vontade. A minha vontade é realmente matar. A minha vontade é destruir o próximo. A minha vontade é fazer o mal. Mas ele esconde isso, ele omite isso por meio do quê? Não, mas é Deus, Deus, calma, é Deus, Deus. Mas ele, em contrapartida, da mesma maneira que ele potencializa Deus, ele potencializa a criação de um diabo. Então ele arbitra entre um diabo que não existe e um Deus que não se sustenta por meio de uma crença infundada. Porque ele é frágil em termos de conhecimento sobre crenças e fundamentos de estabelecer o que é bom e o que é mal, o que é o certo e o que é o errado. Ok. Quando analisamos outras características desse indivíduo, você percebe que ele tem outros gatilhos. Qual é o gatilho? O gatilho dele é puramente a emoção. A emoção por si só, ela não se torna um fator que vai ser deslocado. Então vamos lá. Eu quero tomar um sorvete, mas eu tô com preguiça de pegar na cozinha. Então eu deixo pra lá. Entenderam? O gatilho que leva eu levantar e pegar é o will, é a vontade. A emoção por si só, ela não pré-estabelece a vontade. A emoção ela existe, mas eu posso anulá-la, lembrando que eu tenho outra coisa para fazer. Ah, eu quero fazer xixi, mas putz, eu preciso terminar de editar um vídeo. Eu tive uma emoção dizendo, putz, eu preciso fazer xixi, é uma necessidade fisiológica, mas você automaticamente, veio o pensamento, veio o desejo. Eu desejo fazer xixi. Mas não necessariamente eu vou fazer, porque o meu will, a minha vontade está direcionada para outra coisa. Eu tenho a vontade de matar, mas para eu criar essa vontade de matar, eu preciso estabelecer muito claramente o pensamento e a vontade como uma emoção. Eu acredito que se eu matar aquilo vai ser melhor. A emoção por si só ela tem que se tornar um fator tão forte para que o will, a vontade, o desejo real de exercer aquilo, se torne. Então o que ele tem? Ele tem a criação dessa cobrinha ao redor dele, que faz ele ter essa vontade explosiva e mediática de fazer. Explosiva e mediática. O crime que ele cometeu foi uma coisa assim brutal em uma questão de dias. Então para chegar a esse ponto, ele tem que se convencer emocionalmente daquilo. Esse convencimento emocional não veio somente por uma intenção simples, dizendo... Não sei não, talvez se eu matar ela é melhor. Não. Esse convencimento ele se deu, infelizmente, por influências de outros. Essas influências de outros são energias de egrégoras de más companhias. São egrégoras de pessoas que andam na marginalidade. Ramírez, o que foi preso, ele carrega 5 obsessores do mesmo naipe que a gente tinha visto na casa. Vamos supor que Ramírez conhecia Nathaniel. Vamos supor que Ramírez teve influência no grupo de Nathaniel, o que era comprovado que o Ramírez tinha alguns conhecidos sim. Ramírez poderia ter influenciado Nathaniel com relação ao uso de drogas, fornecido drogas, já que ele estava numa condicional de crimes que ele já havia cometido. O cara não era ficha limpa não, cara, ele já estava sujo há muito tempo. Então ele poderia muito bem ter influenciado as ideias dele e projetado formas de pensamento e direcionado certos obsessores de maneira inconsciente
para Nathaniel. Nathaniel, com o uso de drogas, que ele usa cocaína, aquele obsessor que nós vimos na casa, no começo eu falei, é de drogas, é de cocaína. Eu cantei a bola. Ele usa cocaína. Então existe alguma coisa espiritualmente que uniu Ramírez, porque eram obsessores compatíveis. Ou seja, Ramírez poderia ter oferecido droga e poderia ser o cara, o dealer, drug dealer de Nathaniel. E aí faz com que Nathaniel abra o seu corpo de energia e torne-se muito facilmente suscetível a qualquer tipo de obsessor. No caso, um obsessor de Ramírez. Se um obsessor de Ramírez se conecta a qualquer pessoa do planeta Terra que é suscetível às criaturas do mundo espiritual, ele vai cometer um crime. Por quê? Porque são criaturas específicas com intenções para esse tipo de coisa. São assassinos, são criaturas assassinas. Pera, não estou falando que essas criaturas vão sair por aí com uma machada matando em bando. Eu estou falando o seguinte, esses 5 obsessores que estavam com Ramírez eram obsessores que eram seres humanos, que faleceram, mas eles eram criminosos, eles eram assassinos, eles eram bandidos. Esses 5 caras, eles se aproximaram do Ramírez. Por quê? Porque o Ramírez era um drug dealer, ele era um bandido, ele já tinha essas características. Eles são atraídos pela essência do Ramírez e Ramírez torna-se potencializado por esses seres. Beleza. Então significa que se um ser desse, encontrado na casa de Marianne aqui, se for realmente o elo, ele se justifica a influência de Nathaniel cometer o crime. Porque Nathaniel precisa do gatilho. Esse gatilho, ele advém do obsessor de Ramírez. O obsessor de Ramírez se conecta no Nathaniel, ele gera completamente esse fluxo de formas pensamento e o pensamento dele ligado às emoções de matar, destruir e cometer o crime, porque os crimes são idênticos. São idênticos. O crime de Ramírez junto com o crime de Nathaniel são iguais. Como se justifica 2 crimes iguais feitos por pessoas diferentes? A forma é igual, o impacto é igual, a atrocidade é igual, ou seja, a violência ela é idêntica. Significa que nós temos alguém espiritualmente, nesse caso, espiritualmente, influenciando os dois. As mesmas características, as formas de pensamento, as energias, elas são iguais. Então, de novo, eu ressalto, Nathaniel e Ramírez, eles possuem a mesma influência de seres do mundo espiritual sobre os dois. E eu vou pro Texas, vou virar policial no Texas. Eu tinha colocado os dois direto na cadeia. Mas não pode. Tio Spook, o mundo de xerife não é assim. Você não é Clint Eastwood, você não pode. Mas tá aí. Como eu falei, foi o Coronel Mostarda na biblioteca com o candelabro. Ó. Tô de olho em você, Nathaniel. Nathaniel Duran is charged with the rape and murder of Mary Orishand. Tô de olho em você. I was relieved. First and foremost because now we were going to get to the bottom of it and someone was going to pay for the crime. Coitado do cara. Puta, que vontade de dar um abraço nele. Trial, December 16th, 2003. Nathaniel Duran's defense was, yeah, I did know her, and I went over to visit her. And he knocks on the door, and they talk, and she invites him in, and they have sex. And then he leaves. He doesn't know anything else about what happened. É simples, né? A defesa do cara é tão estúpida. Tipo, eles não conheciam o cara, não conhecia ela, ele simplesmente foi lá, bateu na porta, você quer um pouquinho de açúcar? Ah, quero. O que mais a gente pode fazer? Não sei, vamos dar uma deitadinha? Vamos. Foi isso que aconteceu. A defesa dele foi essa. The jury doesn't buy it. Cara, o júri não aceitou. And Duran is sentenced to life in prison. Nossa, ele foi sentenciado a passar a vida inteira na cadeia. Rapaz, como diria o Ratinho, foi sentenciado a vida inteira na cadeia. Nathaniel Duran's sentence, I feel, was fair, but on the other side, I'm torn too. I wish there was a way that we could have him go through the pain and suffering that Mary Orishand went through. That would be justice.
I've done many murder cases. They'll stick with you. Coitados. That was a human being. É isso aí. Somebody's loved one. And so you always have to keep that in mind. É isso aí. I would Mataram love to see what Mary Earl would be ser like humano today. decente. I would love to be able to see, if her relationship could have been repaired with Michael Edmonds, or even if it wasn't, I would love to see what she'd be doing with her life today. Que meleca, a vida é muito injusta. I guess if I could say anything to Mary Orr today, it would be that I miss her. Coitada, eu sinto muito. Eu sinto muito. O mundo é muito covarde. Muito covarde. Muito covarde. Bom, eu não tenho mais o que falar. Eu me empolguei, pulei, gritei, xinguei. Eu participo disso. Eu fico indignado, como todo mundo fica. Eu fico com muita pena das pessoas que passam por essas situações e eu não tenho nem o que falar mais. Eu sinto muito por tudo. O mundo, ele acho que deveria ser recriado. É triste. Bom, eu agradeço de coração. Foram 4 vídeos. Foram 4 vídeos no qual eu me empolguei, pulei, me diverti aqui com todo mundo, fiquei triste, xinguei, como todo ser humano. É uma playlist que mexe muito com a gente. Bom, eu não tenho mais o que falar, eu agradeço de coração. Os recadinhos finais, só pra gente terminar aqui a ideia do vídeo. Bom, galera, todo mundo aqui sabe que Tio Spook é um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, seriolístico, licenciado nacional e internacionalmente, sob os auspícios de institutos que realmente me habilitam, me capacitam a trabalhar com a medicina tradicional complementando seus tratamentos, seja tratamentos para enfermidades físicas, emocional, mental, espiritual ou mesmo até as limpezas de casa que nós aqui colocamos a vocês. Todos esses tratamentos a gente já comprovou aqui em 2 playlists, seja pelo depoimento dos pacientes ou mesmo limpeza de casas, onde vocês vão saber como tudo é feito, depoimento daqueles que passaram. E para solicitar isso, as pessoas devem encaminhar um e-mail, não é Instagram, não é Facebook, não é WhatsApp, não é nada a não ser um único endereço de e-mail chamado limpezadecasas@gmail.com, tá? Tá aqui embaixo na descrição, caso as pessoas precisem, chama limpezadecasas@gmail.com. Lá vocês vão pedir um orçamento com relação ao tratamento de vocês, tudo é feito à distância, tá bom? Com relação ao sistema de doação, nós temos 2 sistemas aqui no canal. Um deles é o doação pelo Seja Membro, que você clica aqui e doa R$8 e nos ajuda muito a continuar aqui na plataforma, ou mesmo pelo PayPal, que daí você pode doar qualquer tipo de valor, tudo tá aqui na descrição abaixo do vídeo. E por último, nossa plataforma de e-commerce, nosso site casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Eu vejo vocês nos próximos vídeos. E bons sustos a todos nós.